irmãs gêmeas. E apesar delas terem tido várias similaridades no decorrer da vida, em um momento crucial as suas personalidades fizeram diferença durante um julgamento. Cê está estranha com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao Casos Estranhos, onde eu conto realmente casos estranhos, reais, criminais, algumas vezes por semana. A história de hoje é das irmãs Peggy e Beth. Só que a história delas está interligada com a história de um homem, de um doutor chamado Jack Wilson. Jack Ray Wilson nasceu dia 5 de maio de 1937 nos Estados Unidos. A família dele era originária da Inglaterra. Assim que foi para os Estados Unidos, o pai dele conheceu uma moça chamada Vera e eles se casaram. 4 anos depois, veio o pequeno Jack. O pai dele trabalhava em um restaurante, foi para a Segunda Guerra Mundial, voltou vivo, né? Ainda bem. Infelizmente, de certa forma, ele morreu jovem ainda, aos 66 anos de idade. Nessa época, Jack tinha 26 anos e foi uma perda assim que ele não conseguiu se recuperar. Ele era muito apegado ao pai dele. Pelo menos um ano antes da morte dele, o pai teve um grande orgulho de Jack. Jack se formou em medicina. Jack era um médico oftalmologista super conceituado na área dele. Ele era inteligente, charmoso, muito gentil e muito competente. Ele casou-se com uma mulher chamada Julia, tiveram alguns filhos e depois veio o divórcio, só que mesmo assim eles tinham um contato agradável, né? Principalmente porque a guarda das crianças era compartilhada. Jack era do tipo de homem que não tratava as pessoas diferente, independente da condição financeira delas. Ele conseguiu fazer uma grande carreira. Ele era sim tido como um homem milionário. Ele morava em uma mansão em um bairro nobre de Alabama. Alguns pacientes dele não tinham dinheiro para pagar a conta, né? Uma conta bem cara, inclusive. E o que ele fazia? Ele deixava para lá. Os pacientes que podiam pagar, ele recebia. Os que não podiam, tudo bem. Ele tinha feito o trabalho dele. Ele fez o voto de medicina, ele ajudava as pessoas, então para ele aquilo era o que importava. Jack era o tipo de homem engraçado que gostava de usar gravatas no Natal. Ele era tão aberto ao humor que ele acabou fazendo um testamento para ele, né? Ele tinha muitas posses, alguns filhos e era importante fazer essa divisão certinha. E o testamento dele dizia o seguinte: para ser usado apenas se for absolutamente necessário. Isto é, se eu estiver morto. E ele também continua: tente muito me reanimar, se eu apenas parecer morto. O que eu achei super divertido isso, gente. Nunca tinha ouvido falar. E agora vamos falar das gêmeas. Dia 14 de julho de 1945, nasciam duas menininhas, Beth Gay Woods e a irmã gêmea dela, Peggy Joy Woods. O pai delas era patrulheiro municipal e a mãe trabalhava em uma fábrica. Eles eram a família típica de classe média baixa. Na escola, elas eram super populares. Elas eram tidas como garotas bem bonitas. Bonitas, inteligentes e queridas. Beth fazia parte do conselho estudantil, participava do clube de teatro, do time de futebol, da Cruz Vermelha. Peggy, por outro lado, também fazia parte de vários desses mesmos grupos. Porém, ela esteve envolvida no coral da escola e ela foi eleita a rainha do baile durante 2 anos consecutivos. E também ganhou 2 concursos de beleza. Então, Peggy era a irmã que se destacava e Beth era a irmã também inteligente, bonita, só que mais no padrão. Mesmo assim, as duas sempre se deram muito bem. Logo que terminaram a escola, elas se casaram. E o casamento não impediu que Peggy fosse para a universidade. Ela se formou e ela tornou-se professora. Beth também foi para a universidade, ela se formou em enfermagem. Ambas tiveram filhos, só que depois de um tempo, os seus casamentos não deram certo e elas se divorciaram. E foi nesse momento que ela foi trabalhar em um hospital como enfermeira e lá ela conheceu o Dr. Jack Wilson e falaram que foi
amor à primeira vista entre Beth e entre Jack. Jack estava divorciado há apenas 9 meses. Os dois começaram então a se relacionar, foi tudo muito rápido e foi na mesma época também que Jack foi diagnosticado com uma dolorosa doença, a doença de Crohn, que é uma doença inflamatória intestinal que causa muitas dores. Em alguns casos é necessário fazer cirurgia e foi o caso do Jack. Ele fez uma cirurgia antes de propor casamento para Beth, que é o que ele queria fazer. Ele disse que ele seria um homem que viveria o resto da vida com uma bolsa de colostomia, que é aquela bolsa que fica junto ao corpo da pessoa que utiliza e que é basicamente o intestino dela, né? Então todas as fezes vão para lá e precisa ser trocada assim várias vezes. Algumas pessoas não aguentam isso, né? Então ele foi bem sincero para Beth, ela disse que não teria problema, ele a pediu em casamento, ela aceitou, então eles logo estavam morando juntos. A partir do momento que eles foram morar juntos, Beth deixou de trabalhar e ela ficou com aquela vida dela, importante na sociedade como esposa de um médico importante. Quando eles se casaram, ele tinha 41 anos de idade, ela tinha 33. Jack adotou os filhos dela. Eles tinham 2 carros, um para cada um. Um dirigia um Mercedes e o outro dirigia um BMW. Ela dizia que ela não se sentia tão bem porque as pessoas a viam como se ela fosse inferior, porque ela veio de classe média baixa, porém ela não queria tentar demonstrar que ela era fraca, que ela não aguentava, então ela passou a beber e tornar-se dependente da bebida alcoólica. Eles eram sempre citados também pelos jornais como pessoas influentes que eram, né? Eles saíam sempre nas mídias aí das fofocas, eram tidos como um casal perfeito. E aparentemente, para quem via de fora, eles estavam sempre felizes, sorridentes e parecia que estava tudo bem dentro de casa, só que não era bem assim. Beth, dependente da bebida, ela falava coisas assim que depois ela se arrependia e ela sabia que se ela não estivesse bêbada, ela não falaria aquilo. E uma coisa que ela começou a fazer foi falar muito mal do marido, xingá-lo de nomes absurdos para várias pessoas, vários amigos em comum. Na verdade, eram amigos sociais dele, né, do ciclo social, e ela estava lá porque era esposa dele, né? Então, olha só o absurdo que era. E a irmã dela, a Peg, casou-se novamente também. A Peg agora dava aula para crianças da primeira série e ela era muito ativa na comunidade e na igreja. Ela cantava também na igreja e o marido dela era ministro musical. Em 1986, Beth percebeu que ela não controlava a bebida, então ela passou a fazer parte, a frequentar os Alcoólicos Anônimos, o que foi bem importante para ela e ela conseguiu controlar o vício. Só que ela sentia que não tinha mais aquele amor pelo marido. Basicamente, eles viviam juntos por conveniência e porque ela tinha um bom padrão de vida. Disseram também que ela não se sentia atraída por causa da bolsa de colostomia. E aí ela passou a ter vários casos extraconjugais. Não ficou claro se Jack sabia ou não. Ela dizia que sim, que ele sabia, que apoiava, ele estava muito dedicado ao trabalho e ele sabia que era só algo carnal, não era nada emotivo. Ela não trairia ele porque não era nada emotivo, era algo que ele não poderia dar para ela e ele topava. E aí todo mundo sabia que ela tinha vários e vários amantes. Chegou um cúmulo assim, gente, de parece que era para provocar mesmo, né? A governanta chegou a citar que ela levava esses homens para casa enquanto o marido trabalhava. Então assim, ela tinha posses, tinha dinheiro, dava para pagar um motel, né, gente? Só que não, levava para casa. Ainda em 1986, naquele ano que ela entrou para os Alcoólicos Anônimos, uma amiga dela sofreu uma grande perda. Uma mulher chamada Brenda era casada com um médico e esse médico era muito amigo de Jack, então por isso que eles se conheciam, né? Eles tinham lá o clubinho deles. Esse homem, ele tirou a própria vida. E foi um baque para Brenda, porque ela amava o marido, né? E aí, gente, Beth ficava perguntando para ela se foi ela que tinha feito isso com o marido. E ela até chorava, né? Porque, gente, era uma falta de respeito perguntar isso. E ela falou que não fez isso. Ela queria o marido dela vivo, né? É um absurdo pensar nisso. E aí Beth disse para ela que eu até entendo se você fizesse, porque eu não estou feliz com Jack e eu prefiro 1000 vezes ser uma mulher viúva do que ser divorciada. Essa
Essa foi a resposta que ela deu para Brenda quando a Brenda sugeriu então que ela se divorciasse se ela não estava feliz com o Jack. Ela não passou isso adiante, não foi para a polícia avisar, né? Não tinha nem cabimento disso, porque ela imaginou que foi uma frase de uma pessoa que estava infeliz no casamento. Porém, já foi lá um sinal de alerta e Brenda se afastou de Beth. Em 1992, o casal Beth e Jack já demonstrava que não eram tão felizes, né? Além dos amantes de Beth, os dois dormiam em quartos separados. Era um cúmulo, gente, de Beth ir até o trabalho do marido e lá no consultório, no escritório, falar mal dele para todo mundo escutar. E também falava mal da bolsa de colostomia dele. Mesmo assim, parecia que Jack queria reviver o casamento dele. Ele não queria se divorciar, ele não queria que o casamento terminasse, ele amava a Beth. Então o que ele fez foi planejar umas férias bem legais para um outro estado. Eles viajariam então na segunda, dia 24 de maio de 1992. Só que no dia 21 de maio, numa sexta-feira, Beth estava na rua. Ela tinha ido para a reunião dos Alcoólicos Anônimos, ela já estava há anos assim, sem colocar nenhuma bebida no sistema dela, que era realmente um mérito grandioso. E aí, saindo de lá, ela ainda foi na rua, comprou um tênis para ela, que era um tênis florido. As pessoas sempre viam ela como sendo uma pessoa super elegante e ela foi para casa. Ainda tinha que preparar as malas, né? Afinal, a viagem era logo após aí o fim de semana. Ela entrou em casa e quando ela subiu as escadas, ela viu o marido dela caído lá no topo das escadas. Ele estava sem se mexer e ao redor dele, gente, tinha uma poça de sangue. Realmente, ele estava deitado numa poça de sangue. Imediatamente ela desceu, ela não conseguiu nem ver se tinha alguém ali na casa ou não tinha. Ela desceu, correu para o vizinho, pediu ajuda e ligou para a polícia. Durante o telefonema que ela faz para a polícia, nota-se que ela está bem desesperada mesmo, né? E quando a polícia chega, encontra já Jack sem vida. Nada foi levado, então se era para ser um roubo, por que não levaram nada, né? Inclusive, do lado ali do corpo dele tinha a carteira dele e um par de sapatos. E a carteira dele estava com toda a quantia de dinheiro, todos os cartões ali, nada faltava e não tinha nada também na casa ali que demonstrava que ela tinha sido mexida. No quarto dele, que era próximo de onde o corpo estava, viram que o fio de telefone tinha sido cortado e encontraram uma máscara ali, tipo uma máscara de esqui, como se alguém tivesse entrado em casa usando ela para esconder o rosto. O médico legista determinou que ele tinha vários machucados no crânio. Ele tinha um machucado no ombro direito que foi um buraquinho ali e ele recebeu 2 golpes de facas no abdômen. Além disso, o osso dele ióide, que fica bem aqui nessa região nossa do pescoço, estava quebrado. Isso significa que a pessoa foi estrangulada. Do lado do corpo dele tinha um taco de beisebol, então acreditaram que quem ocasionou aquilo com ele utilizou o taco de beisebol e deixou lá. O taco de beisebol tinha sangue dele, só que não encontraram nenhuma impressão digital. Beth, a esposa, foi interrogada e ela foi bem sincera para a polícia. Falou que eles tinham problemas conjugais, que eles não dormiam mais juntos. Falou que estava na rua, que passou numa loja para comprar um tênis. Disse tudo, gente, tudo, para não deixar suspeita nenhuma que era ela, né? Então a polícia recebeu uma ligação anônima falando que tinha pistas de quem tinha feito aquilo, que estava no restaurante quando ouviu um homem dizendo que tinha tirado a vida de um médico, que ele foi contratado para isso. E esse homem se chama James Denison White, que nasceu em 1941. James tinha concluído somente até a 8ª série. Ele chegou a fazer parte do exército, ele foi participar da guerra do Vietnã, só que ele foi dispensado de forma desonrosa quando ele atacou a própria tropa dele. O advogado dele na época alegou que isso foi porque ele teve um colapso mental
e ele ficou entrando e saindo então de clínicas psiquiátricas. Ele também abusava de drogas, de álcool, chegou a ser casado 4 vezes e tem 4 filhos. Em um dos trabalhos dele, ele sofreu um acidente, então ele não tinha um trabalho fixo, ele fazia bicos. Na época dessa história, ele tinha 51 anos de idade e ele era tido como um homem desleixado, sujo, com os dentes feios. Era assim que ele era visto. Ele morava numa casa que não tinha uma boa estrutura e quando os policiais foram naquela casa, encontraram coisas bem interessantes. Encontraram um sapato dele e esse sapato continha sangue. Fazendo exames, verificaram que era o mesmo sangue do Dr. Jack. Também encontraram uma arma e quando foram verificar no sistema, essa arma estava registrada no nome de Beth Wilson. Só que assim, Beth não tinha feito nenhum boletim de ocorrência de uma arma roubada, né? Então como que ele estava com a arma dela? E também encontraram um livro com ele. Era um livro que ela pegou na biblioteca, um livro de poesia. E nesses livros de biblioteca tem um nome ali naquele cartãozinho que é o seu nome, que você sabe o livro que você pegou e o dia que você tem que devolver o livro. E como que assim que ele estava com a arma da Beth e com um livro que a Beth pegou da biblioteca, né? Era meio suspeito. E qual a relação entre ele e entre Beth? Aí a polícia descobriu que James fazia trabalho de carpintaria na escola que Peg dava aula. A irmã gêmea da Beth, né? Ele foi colocado na parede e aí ele contou toda a história dele. Ele disse que começou a trabalhar lá na escola, serviço de carpintaria, conheceu Peg, eles conversavam bastante, eles faziam várias ligações um para o outro e eles começaram a ter um caso extraconjugal. Então Peg, que era tida ali em toda a comunidade, uma pessoa correta, bondosa, participante da igreja, professora de alunos da primeira série, ela tinha também seus segredos. E aí então ele contou a versão dele, né? Ele disse que como os dois tinham lá seus relacionamentos, inclusive além de fazer as prateleiras ali na escola, ele passou a fazer também trabalho de carpintaria na casa da Peg, porque ela queria que os dois estivessem juntinhos. E Peg comentou com ele que tinha uma amiga que não se dava bem com o marido, se ele poderia ajudar nisso. Então ele disse que ele mesmo não poderia ajudar, porém ele sabia de alguém que poderia fazer o serviço. Ela não disse claramente, olha, precisa tirar a vida dele, só que claro, ele sendo esperto, ele já percebeu que era isso. E gente, ele disse que conforme os dias foram passando, ela chegou a confessar que a amiga na verdade era a irmã gêmea dela, a Beth. E aí então ele disse que tinha arrumado lá um conhecido para fazer o caso, só que ele realmente sabia que quem faria o trabalho era ele. Dessa forma, ele receberia $5.000, o que daria hoje aí mais ou menos, dependendo da cotação, R$25.000. Ele recebeu o valor de $2.500 e realmente com esse dinheiro, por exemplo, a conta do banco dele estava zerada, ele conseguiu colocar ainda um dinheiro lá e aí foi descontando o que ele já estava devendo para o banco, ele pagou contas, ele fez compra para casa e deu dinheiro para os filhos. Então, de repente ele não tinha dinheiro e de repente ele tinha aqueles $2.500. O que falaram pro James é que Jack era um marido abusivo. E ele disse que como queria conquistar o amor e o carinho de Peg, resolveu fazer esse trabalho. Só que ele também ficava inventando que não daria naquele dia, não daria. Quando ele acabou todo o dinheiro, ele disse que precisava de mais e Beth disse que arrumaria $100 para ele. Só que aí, para isso, ele teria que ir até o parque onde ficava o encontro dos alcoólicos anônimos que ela participava. Ela deixaria o carro dela lá aberto, ele entraria no carro e pegaria um livro. Dentro desse livro estaria o dinheiro. Só que quando ele chegou no parque, o segurança não deixou ele entrar. Ele até disse, né, olha, minha amiga pediu para eu entrar aqui, para eu pegar uma coisa no carro dela. O segurança disse, então, liga para sua amiga e fala para ela te encontrar aqui, né, no portão, porque eu não vou deixar você entrar. Então ele caminhou até um posto que tinha. Lá ele telefonou para Peg,
porque ele não sabia o que fazer. A Peg disse então para ele ligar para o hotel onde ficava ali o encontro dos Alcoólicos Anônimos e deixou um recado para que Beth o procurasse na porta do parque, né, no portão. E foi isso que ele fez. E aí, depois de um tempo, apareceu um homem, um segurança segurando o livro. O que Beth fez? Ela não teve contato direto com James. Ela pegou o livro, deu para o segurança foi até lá e entregou, que aí ele viu que lá dentro tinha os $100. Ele pensou em ir no consultório do Jack fazer isso, só que aí era um local com muitas pessoas, né? Não dava, ele não queria ser exposto. E o combinado que seria a data do dia 16 de maio. Tinha que ser antes da viagem, porque ela não queria viajar com ele, né? Ficar com ele sozinha em quarto de hotel. E aí dia foi passando. E ele passou a ser cobrado porque que ele não fazia o serviço, né? Aí ele explicou que ele não tinha dinheiro para comprar munição para a arma dele. Então Beth resolveu entregar a própria arma para ele. Então eles se encontraram, ela chegou no carro dela e entregou a arma para ele. Ele escondeu essa arma na blusa dele e levou para casa. Ele deixou essa arma embaixo de umas tábuas de uma casa ao lado da casa que ele morava, que era uma casa abandonada, e foi ali, né, que depois os policiais encontraram a arma. Eles combinaram um encontro em um shopping, em um determinado restaurante. Então ele entrou, fez lá o pedido, era um fast food, recebeu o pedido e foi sentar numa cadeira, numa mesa fora do estabelecimento. Logo em seguida, Peg fez a mesma coisa e foi aí que ela sentou na mesma mesa que ele e entregou uma sacola. E aí foi nessa sacola que ela deu o dinheiro para ele, que também era cerca de $100. Com esses $100, ele foi até um supermercado, comprou algumas coisas para viagem, tipo pasta de dente, escova e também uma roupa íntima. E aí ele ficou hospedado em um hotel. No dia seguinte, ele resolveu ir até a casa, isso que ele já tinha ido no dia anterior. Ele foi observar ali como que era o layout da casa. Para isso, ele fingiu que estava praticando corrida. Só que era estranho, porque ele estava de calça jeans e as pessoas perceberam que tinha ali no condomínio um homem de calça jeans correndo. Então, às 3 horas da tarde de sexta-feira, Beth se encontrou com James em um estacionamento e ela que o levaria para casa deles. Ele entrou no carro e quando chegaram perto, né, da casa dela, da rua dela, ele se abaixou no assento, de forma que ele percebeu que ela utilizava um tênis florido, que era aquele tênis que ela tinha comprado naquele mesmo dia. Ela entrou na garagem, deixou ele lá na garagem e aí ela saiu, foi para casa da irmã dela. Só que ele tinha mudado algumas coisas do plano. Por exemplo, ele não levou a arma. Ele não levou a arma, só que ele disse que levou uma faca, porque ele ficou com medo da arma fazer barulho e alguém chegar ali rapidamente. Ele disse que entrou na casa, foi pro andar de cima e ficou no quarto esperando Jack chegar. Só que ele não escutou quando Jack chegou, abriu a porta e ele disse que decidiu que não ia fazer aquilo, não ia cometer um crime e ele resolveu ir embora. Só que quando ele estava saindo do quarto, foi o momento que Jack tinha subido a escada e aí James conseguiu na briga tirar o taco da mão do doutor e bateu nele. Só que é como se ele tivesse tido um apagão, ele nem lembra direito, porque ele também nem lembrava como que ele deu aqueles golpes de faca. Quando o médico caiu morto, James foi embora. Ele tirou as roupas dele suja de sangue, colocou dentro de uma sacola e jogou numa floresta que tinha lá perto. As duas irmãs, elas foram interrogadas. Beth disse que nunca tinha ouvido falar em James, não sabia quem era ele, que nunca tinha contratado ninguém. Peg disse que eu conhecia sim, só que como forma de trabalho. Ele fazia o trabalho lá na escola e ela ficou com dó da situação dele, que ela inclusive ajudou ele com dinheiro para os filhos dele, e aí com dó ela contratou ele para trabalhar na casa dela construindo armários. Era só coisa relacionada profissional, ela nunca ia ter um caso com ele, imagina, não era do feitio dela. As duas foram liberadas, só que no dia seguinte as duas foram presas também e acusadas de tirarem a vida do Dr. Jack, né? É assim, na verdade, elas foram as pessoas que contrataram. Não tem diferença se contratou ou não, a responsabilidade também é delas. Então, no dia 28 de maio, numa quinta-feira, Beth Wilson e Peg Lou
de 46 anos, foram presas. Elas poderiam enfrentar a pena de morte, que naquela época no Alabama era através da cadeira elétrica. E James também receberia a mesma punição, poderia receber. Bom, quando elas foram apresentadas ao juiz com a acusação, Peggy teve a fiança dela paga. Em um lugar eu vi que era uma fiança de $150 mil, em um outro local eu vi que era de $300 mil. E quem fez, gente, a vaquinha para conseguir aquele dinheiro que ela não tinha, ela era de uma família tradicional. Foram os amigos da escola e da igreja. Eles fizeram uma vaquinha entre si, conseguiram dinheiro, conseguiram pagar a fiança e ela foi solta. Ela esperaria o julgamento acontecer em liberdade. Por outro lado, Beth, como tinha dinheiro, era rica, ela poderia fugir se ela quisesse, o juiz achou melhor não determinar nenhuma fiança. Ela ficaria presa sem fiança até o dia do julgamento. Todo mundo aí se declarava inocente, né? Com exceção do James, que contou aquela história dele. Gente, foram apontadas 58 inconsistências na versão que James falou. Mesmo assim, acreditaram na versão dele e as mulheres seriam julgadas. O motivo do crime seria fácil, né? A herança, o valor de $6.3 mil, que seria todo então da viúva. O fato dela falar para várias pessoas que preferia ser viúva do que ser divorciada. O fato dela falar mal daquele homem, que era um homem bom da sociedade para várias pessoas. Isso fazia com que Beth, à primeira vista, fosse considerada culpada. Era essa a história que iriam alegar no tribunal, levando em consideração que a irmã Peggy receberia algum dinheiro também. Ela era uma pessoa pobre, então para ela era importante dinheiro. E apesar das inconsistências, se a gente ver, algumas coisas batiam. Por exemplo, ele estava com a arma da Beth, ela poderia ter entregado para ele. Ele estava com o livro da biblioteca que ela pegou emprestado. Ele sabia que naquele dia ela utilizava um tênis de florzinha. Então eram coisas assim que pareciam realmente que ela estava envolvida. Só que tem uma coisa também, se ele entrou no carro dela, se foi ela que o levou até a casa dela, enquanto ele estava abaixado lá, quando a polícia analisou o carro de ponta a ponta, não foi encontrado nada que fazia acreditar que James já tinha entrado naquele carro. Não foi encontrado um fio de cabelo dele, não foi encontrado impressão digital, nada. Nada. Muitas pessoas estiveram no julgamento falando realmente do quanto que ela falava mal do Dr. Jack. E além disso foi exposto que ela tinha vários amantes. Durante anos ela teve amantes. Mesmo ela falando que Jack estava de acordo com tudo aquilo, que ele sabia de tudo aquilo, como é que você ia comprovar? Jack não estava mais vivo. E aí, gente, os promotores fizeram algo que a imprensa acredita que seja realmente para deixar Beth bem queimada com o júri. Dentre vários amantes que ela teve um deles que era um homem negro. E foi exatamente esse homem que levaram para o julgamento, onde realmente ele confessou que eles eram amantes. Por que isso, gente? Porque o Alabama, sendo um estado do sul, um estado sulista, eles são racistas. Vocês pegaram a linha de raciocínio? Ela teve vários amantes, só que eles quiseram mostrar para o júri o amante negro, como se aquilo fosse impensável. Gente, não tenho nem o que falar, gente. Vamos continuar aqui pro caso. E James, o cara que supostamente ela contratou para fazer o serviço, ele estava assim no tribunal como uma testemunha importante. Depois que o julgamento acabou, saiu a sentença dela. Ela foi considerada culpada e ela recebeu a pena de prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. O que para ela já foi um ponto positivo, porque ela corria o risco de receber a pena de morte. 7 meses depois do julgamento dela, seria então o julgamento da irmã dela, da Peggy. Só que Beth tinha 4 advogados particulares. Peggy não. Peggy iria com o advogado dela, só que era um advogado lá que era tido como um bom advogado. E, gente, ele apresentou coisas que não foram apresentadas no julgamento da outra irmã. Realmente, ele foi muito mais esperto. Uma coisa que não dava para fazer era desvalorizar a mulher que estava em julgamento agora. Então, Peggy
que estava livre, né, porque foi paga a fiança dela. Ela continuava trabalhando para a escola, só que não em sala de aula, colocaram ela na parte administrativa. Ela era querida por todo mundo, gente, ela sempre ajudou todo mundo, e isso foi exposto no tribunal. Então, assim, não sei quanto que exatamente, só que foi uma fila de amigos falando bem dela, amigos da igreja, amigos da escola, amigos da vizinhança. Ela sempre fez o bem, ela nunca teve um amante. Então, assim, James era amante? Não, James estava mentindo. A relação que eles tinham era a relação porque ele fazia trabalho lá para a escola. Ela ficou com dó da vida dele e contratou ele para fazer um negócio na casa dela. Então, por isso que sim, que havia ligação, troca de telefonemas entre eles, porque ele ligava para saber do serviço e ela explicava o que tinha que fazer. E por isso que também ela pagava, né, por causa desse trabalho. Os advogados levaram especialistas forenses, dizendo que o quê? Que Jack não foi morto daquela forma que foi apresentada. Que apesar dele ter sido morto realmente por machucados, por golpes contundentes, eles acreditavam que não tinha sido por um taco de beisebol. Eles acreditavam que tinha sido por um atiçador de lareira. Inclusive, toda casa tem lareira e toda casa tem um atiçador, que é um ferro comprido que você vai mexendo lá, né, para atiçar o fogo. E na casa deles tinha desaparecido esse instrumento. Os machucados que Jack tinha, por exemplo, no ombro direito dele, que era só um buraquinho, era de acordo como se fosse um atiçador e não um taco de beisebol. E além de outros no corpo também, que parecia que ele tinha sido arranhado. E outra coisa, lembra que eu falei que ele tinha o osso hioide quebrado? Isso só acontece quando a pessoa é estrangulada. Então a defesa alegou que tinham 2 homens ali dentro da casa, que James não estava sozinho, ele tinha levado alguém com ele, e que Jack não perdeu a vida naquele andar onde ele foi encontrado, porque se ele recebeu vários golpes daquela forma, teria que ter respingos de sangue na parede, em toda a parede ali ao redor, e não foi o que aconteceu. E que se o taco de beisebol foi o causador daquelas pancadas na cabeça, o taco de beisebol tinha que ter fios de cabelo. Só que não, isso também não aconteceu. Então acreditavam o quê? Que tiraram a vida dele na garagem, logo quando ele entrou em casa, colocaram ele numa lona, e aí os golpes foi com atiçador de lareira e também os 2 golpes de faca no abdômen, levaram ele pro andar de cima, jogaram lá, e deram uma volta assim de 360 graus, porque realmente ele tem sangue ali no chão, em volta dele inteiro. E aí pegaram o sangue e sujaram ali o taco de beisebol para fingir que ele era o causador de tudo aquilo. Então pegaram a lona, pegaram o atiçador, as facas e fugiram, entendeu? Fugiram. Tem uma coisa que eles levaram ali no tribunal, é que James nunca disse, olha, eu tirei a vida dele. Ele disse sim que estava com bastão, que bateu, que ele teve um apagão. Ele nunca realmente disse que ele cometeu aquele crime. E aí por isso deu a entender que uma outra pessoa estava envolvida. E realmente, né, gente, faz sentido, faz total sentido. Por que não usaram isso no julgamento da outra irmã, da Beth? Porque a promotoria lá naquela época, a polícia, não tinha divulgado as fotos do crime, não tinham divulgado nenhuma informação. Então foi falho o julgamento dela. Se tivessem utilizado também essas teorias, realmente, né, ia plantar uma dúvida ali no júri. Então, gente, nesse caso, quando saiu realmente para determinar se ela era inocente ou culpada, ela foi considerada inocente. Peg não tinha cometido nenhum crime. Nada foi considerado envolvimento. E, gente, vamos considerar ali, voltando o caso da Beth, né? Tem uma testemunha também que não entrou no julgamento da Beth, que é uma mulher de uma cidade vizinha, que atendeu James e o outro homem, falando que os dois estavam fazendo serviços na casa do Dr. Jack. Então Jack poderia sim ter contratado eles para fazer trabalhos lá na casa. Então por isso que eles tinham acesso. E também Jack deixava a casa dele todo e qualquer momento sem chave, qualquer pessoa poderia entrar. Todo mundo sabia que ele fazia isso. Então acreditam realmente que foi isso que aconteceu. Eles queriam roubar, por algum motivo não roubaram, só que eles já tinham acesso à casa, já tinham roubado a arma da Beth, já tinham roubado o livro da Beth da biblioteca, coisas assim para indiciarem, para indicarem que ela era responsável por aquilo, quando na verdade não era. Só que o julgamento dela já tinha acontecido, não tinha mais o que fazer, ela tentou reabrir
ela colocou recursos, foram negados. E James, por ter feito um acordo, ele recebeu a prisão perpétua e poderia pedir liberdade condicional depois de 30 anos. Ele pediu a primeira vez em 2010, foi negada e agora ele pode pedir novamente em 2026. E quando Peg foi considerada inocente, James fez uma carta com várias folhas de próprio punho falando que as duas mulheres eram inocentes, que ele nunca teve um caso com Peg, nunca. O contato deles realmente era só por causa do trabalho de carpintaria. Ele nunca tinha visto Beth pessoalmente também. Ele mentiu tudo aquilo e assinou. Só que logo depois ele disse que aquela carta era mentirosa e ele batia e bate até hoje que o que ele disse no tribunal era verdade, que as duas mulheres estavam envolvidas. Então assim, é complicado, só que a gente pode ter uma mulher que está há anos presa. E realmente ela foi presa, ela foi julgada e considerada culpada pelo estilo de vida dela, por ter falado mal do marido dela, ter deixado claro que não queria o divórcio porque não queria perder o dinheiro, sendo que foi descoberto que ele já tinha feito um pé de meia para ela, que ela poderia viver só de juros com esse dinheiro, que não faria diferença eles estarem casados no papel ou não. Então é isso, gente, esse caso de hoje, assim, com várias reviravoltas. Inclusive tem um filme que fizeram, se chama Finding Beth. Disseram que tem no YouTube, eu só achei o trailer, então vou deixar o trailer aqui para vocês darem uma olhada, onde uma pessoa investigou, fez esse filme para demonstrar realmente que Beth é inocente, só que ela foi considerada culpada pelo estilo de vida dela. Só para finalizar, James continua preso, Beth também continua presa, né? Ela não terá direito à liberdade condicional. Ela agora que era viúva, ela tinha conhecido um homem que assistia um documentário com o programa dela, com o caso dela, e esse homem se apaixonou por ela e eles são casados desde então, apesar de lá no Alabama eles não terem direito à visita íntima. E outra coisa também, Peg se divorciou do segundo marido e também ela casou-se novamente. Agora ela é casada com um professor da Universidade do Alabama. Olha só as coincidências da vida, né? Cada uma delas agora com 3 maridos. Só que realmente, como durante aí essa jornada os estilos de vidas foram diferentes, o júri viu elas de formas diferentes. Podemos ter sim uma mulher inocente na cadeia ou não, né? Me fala aí qual que é a sua opinião. Então é isso, gente. Muito obrigada a Poliana Maracajá por ter indicado esse caso. A gente se vê então no próximo caso. Beijinhos pra vocês, gente. Tchau, tchau.